Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Além das Fronteiras. No quadro de hoje do Mistérios do Mundo, eu vou contar para vocês a história da maldição da Maria Papuda. Já imaginou você visitando um lugar que você nem sabe que tem uma história misteriosa? Pois é, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. E a história de hoje é uma história que aconteceu no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Palácio da Liberdade era o antigo local de trabalho do governador de Minas Gerais. Hoje, o local é no edifício Tiradentes, na cidade administrativa. Mas o Palácio da Liberdade tem muita história para contar, foi palco de diversos acontecimentos. O Palácio da Liberdade foi construído em 1897, contendo 3 pavimentos, e era ali que os governadores e suas famílias moravam. O Palácio da Liberdade recebeu diversos hóspedes ilustres. Entre eles podemos citar Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Benedito Valadares, Milton Campos. Por volta de 1950, Juscelino Kubitschek construiu uma nova moradia para o governador, lá no bairro Mangabeiras, ficando conhecido como o Palácio das Mangabeiras. Já no ano de 1960, o governador Israel Pinheiro propôs a demolição do Palácio da Liberdade. A ideia de Israel Pinheiro era demolir então o Palácio da Liberdade e construir um novo edifício vertical, que era um projeto do Oscar Niemeyer. Porém, essa ideia não passou, foi vetada. E, por assim dizer, nos anos de 1970, o Palácio da Liberdade ficou abandonado e os governadores preferiram trabalhar do Palácio dos Despachos. Somente quando Tancredo Neves voltou a fazer despacho do Palácio da Liberdade é que ele voltou à ativa. E depois do Tancredo Neves nós tivemos por lá o Eduardo Azevedo e também o Itamar Franco. Entre os anos de 2010 e 2015, os despachos do governador passaram a ser feitos de fato do edifício Tiradentes, na cidade administrativa. Durante esse período, o Palácio da Liberdade passou a ser parte do circuito cultural da Praça da Liberdade. Em 2019, no governo Zema, os despachos do governador passou a ser feito também da cidade administrativa do prédio Tiradentes, e o Palácio da Liberdade foi reaberto em 2018 para visitação pública e acabou sendo utilizado para fazer cerimônia solene, entre outras apresentações. Agora vamos à parte misteriosa dessa história. Essa história começa antes da construção de Belo Horizonte, no século XIX. Era uma localização que chamava Arraial do Curral del Rei. A maioria dos habitantes que estavam ali eram pessoas pobres, pessoas humildes que moravam em casebres. Mas com a comissão construtora da nova capital, eles retiraram essas pessoas e destruíram as casas deles sem dó. E uma dessas pessoas que moravam lá era Maria Papuda. Infelizmente, ela tinha esse apelido pejorativo porque ela sofria de bócio, que é uma doença que faz crescer essa região do nosso corpo. A Maria era uma ex-escrava, uma pessoa que já tinha sofrido muito na vida e estava sofrendo mais um golpe ao ser desapropriada do local onde ela residia. Então, até aquele momento fatídico, ela morava num rancho com a família, lá no Curral del Rei. E justamente nesse rancho, que era propriedade da Maria, foi aonde foi construído o Palácio da Liberdade. De acordo com a lenda, a Maria, ao ser desapropriada do terreno onde ela morava, ela amaldiçoou o local e também aos futuros governadores que ali morariam. Ela diz que eles morreriam de forma trágica e repentina. O estranho dessa praga que ela rogou é que 4 governadores morreram dentro do Palácio da Liberdade de forma repentina. Silvano Brandão, em 1902, João Pinheiro, em 1908, Raul Soares, em 1924,
e Olegário Maciel, em 1933. Todos eram relativamente jovens e possuíam idades entre 47 e 54 anos. Algumas dessas mortes foram tão súbitas quanto sem nenhum tipo de explicação, e isso reforçou a lenda que o espírito da Maria Papuda estava ali, rondando o Palácio da Liberdade e fazendo valer as palavras que ela havia pronunciado. A lenda ainda conta que Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves não ficavam no palácio durante a noite, que eles se recusavam veementemente a permanecer no Palácio da Liberdade quando passava das 18. A lenda conta também que a tentativa do Israel Pinheiro de demolir o palácio foi justamente para se livrar dessa maldição da Maria Papuda, e que também foi uma ideia totalmente não aceita por efeitos aí da presença da Maria Papuda. Amaldiçoado ou não, o Palácio da Liberdade é um dos pontos turísticos famosos de Belo Horizonte. Mas a lenda da Maria Papuda reforça que, apesar de ser um prédio que nos remete à história da construção de Belo Horizonte, antes dessa cidade majestosa ser construída, havia ali pessoas que tiveram de sair de seus lares, tiveram desapropriação de suas terras para que pudesse surgir a capital do estado. Misterioso de algum local. Se você gostou dessa história, deixe seu like no vídeo, se inscreva no meu canal para você não perder mais nenhuma história, e também, se você tiver algum relato de algum local misterioso, mande no e-mail da descrição do vídeo, que será um prazer contar a sua história. Muito obrigada por assistir até aqui e até a próxima!